Oi pessoal, tudo bem? Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre como realizar testes de permutação e a ideia foi apresentar para vocês uma maneira intuitiva da gente comparar duas populações através de amostras. Naquela aula a gente falou sobre um exemplo do tutorial do OR Sampling e eu usei também o exemplo do tamanho corporal dos pardais para retomar o tópico que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre dimorfismo sexual e como isso pode funcionar para a gente entender a ideia da estatística de tamanho de efeito. Na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre estatísticas de tamanho de efeito e a gente vai cobrir os três tipos mais comuns de estatísticas de tamanho de efeito. O que eu resolvi fazer foi aproveitar o vídeo da aula que eu dei ao vivo para vocês na sexta-feira, no dia 29 de maio, porque eu acho que as explicações lá ficaram melhores do que a versão que eu tinha gravado anteriormente. Então, o que eu vou fazer daqui para frente é apresentar para vocês trechos dessa aula, que foi gravada durante a nossa reunião, e eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, principalmente na hora que eu der um zoom na minha câmera, porque a qualidade que o Google Meet grava não é tão boa, mas o áudio tá bom, então dá para entender bem, e toda vez que eu estiver fazendo menção a alguma coisa na tela, dá para ver direitinho também. Vamos lá. Lembrando então aquele exemplo da massa corporal dos passarinhos, eu poderia fazer uma meta-análise sobre diferença de massa corporal entre macho e fêmea de várias espécies de passarinho, e a gente poderia usar como variável resposta a massa corporal em gramas. Então isso poderia ser a variável resposta que a gente vai sintetizar na meta-análise. O resultado dessa meta-análise, vamos supor que a gente tem 20 espécies diferentes e a gente está comparando o tamanho de peso de machos e o peso de fêmeas. A gente vai ter um resultado que é uma média ponderada da diferença de peso dessas 20 espécies, entre machos e fêmeas. E a gente poderia fazer isso em gramas. Qual é a desvantagem de fazer isso em gramas? Suponha que a gente está trabalhando com a massa corporal, fez a meta-análise, e a gente encontra uma diferença média no peso de machos e fêmeas de 10 gramas. Aí, algum de vocês, ainda interessado em diferenças entre machos e fêmeas, vai trabalhar agora com comprimento corporal. Tá? Vocês gostam de trabalhar com anuros, e com anuros a galera gosta de medir comprimento dos sapinhos. Então vocês têm agora um outro grupo de estudos que os pesquisadores estão trabalhando com comprimento corporal, mas que essas duas coisas, tá? Comprimento corporal e a massa dos passarinhos, representam uma variável teórica de tamanho. E aí vocês querem comparar, será que em passarinhos, a diferença entre macho e fêmea é maior do que a diferença entre macho e fêmea em anuros? Por algum motivo, vocês têm essas perguntas. E aí, usando o resultado dessas meta-análises, vocês não conseguiriam fazer isso, porque uma meta-análise foi feita com peso em gramas e outra meta-análise foi feita com comprimento em centímetros. Essas coisas não são comparáveis porque elas estão em escalas diferentes. Agora, se você usa a abordagem meta-analítica tradicional, que é o que a gente vai passar aqui no curso, o que você vai fazer com a sua meta-análise de passarinhos e massa corporal é transformar essa massa corporal numa medida de tamanho de efeito padronizada. Isso quer dizer que a gente vai sair da escala de massa em gramas e vai para uma escala, por exemplo, de unidade de desvio padrão, que é uma coisa linda e maravilhosa. Porque se agora eu converto massa para unidade de desvio padrão, aquela diferença entre os machos e as fêmeas agora está em unidade de desvio padrão. Sei lá, uma diferença de meio desvio padrão, uma diferença de um desvio padrão. E aí, se os pesquisadores que trabalham com anuro fazem a mesma coisa com o comprimento, transformam a diferença entre machos e fêmeas em comprimento, só que agora em unidade de desvio padrão, a gente está falando na mesma escala. Né? Pode ser, as coisas na prática são diferentes, uma é comprimento, outra é peso, mas se você estiver interessado na variável teórica, que é tamanho corporal, essas duas coisas agora estão em unidade de desvio padrão. E você pode comparar. Em passarinhos, a diferença entre macho e fêmea é de meio desvio padrão. Em anuros, a diferença entre macho e fêmea é de um desvio padrão. E vamos supor que é na direção oposta, né, que as fêmeas são maiores do que os machos. A gente está falando agora de coisas que estão na mesma escala com relação a uma variável teórica que é tamanho corporal, que é uma coisa que a gente precisa operacionalizar de alguma maneira, como massa ou como comprimento. Esquece a brincadeira de comparar agora os passarinhos e os anuros. Vamos supor que a gente quer falar agora de maneira geral. Então a gente vai falar, olha, por algum motivo, eu tenho um interesse em saber se em animais a gente tem uma evidência generalizada de dimorfismo sexual.
ou seja, diferença de tamanho corporal entre machos e fêmeas. Aí você vai fazer a busca da literatura por tamanho, por variáveis que representam tamanho, massa, comprimento, altura, largura, qualquer coisa. E aí você vai juntar tudo que você encontrar para animais. O que você vai encontrar nessa lista de resultados empíricos é isso que o Ernesto está falando para a gente. Para os passarinhos pode ser massa corporal, para os anuros pode ser comprimento, pode ser que alguém tenha medido, sei lá, o comprimento do tarso, metatarso em algumas espécies de aves. Ou seja, você tem agora uma salada de variáveis operacionais que foram medidas em campo para representar tamanho. O importante da brincadeira toda é essa, né? Todas essas variáveis foram medidas para representar uma variável teórica que é tamanho. Na prática, elas são medidas de maneiras diferentes. Se você consegue converter essas variáveis para essa unidade de desvio padrão que eu falei, agora você está colocando todo mundo na mesma escala. O julgamento, se dá para fazer isso ou não, fica a critério de cada um de vocês. Mas o método para converter existe. Esse aqui é o livro da Korytcheva. O capítulo 6 fala sobre efeitos, tamanhos de efeito convencionais. A gente tem tamanhos de efeito que são os tradicionalmente usados em meta-análise, e a gente tem mais uma série enorme de tamanhos de efeito que não são tão corriqueiramente utilizados. Isso que a gente estava falando agora sobre médias, massa corporal de macho, massa corporal de fêmea. O pesquisador vai para campo, ele mede essas coisas, ele transforma isso em uma média para macho, uma média para fêmea. Ou o comprimento dos anuros, mesma coisa. Existe medida de tamanho de efeito que serve para comparar par de médias. E aqui tem uma explicação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas aqui tem uma explicação boa, bem sucinta, sobre o principal tipo de métrica de tamanho de efeito para comparar um par de médias. Isso se chama uma estatística de tamanho de efeito de Regis-D. Aqui tem um cálculo, é bem trivial, não tem nenhum mistério aí, vocês podem olhar com calma depois. Você está basicamente subtraindo uma das médias da outra média, então você está subtraindo a média dos machos pela média das fêmeas. E para colocar tudo em unidade de desvio padrão, vocês vão dividir essa diferença pela raiz quadrada, isso aqui é a raiz quadrada, das variâncias combinadas. Cada uma das médias tem uma variância, a gente vai combinar essas duas variâncias e vai dividir essas médias pela variância. Quando a gente tira a raiz quadrada dessa variância, a gente chega no desvio padrão. A beleza disso aqui é que agora a gente tem aquela diferença entre médias em unidade de desvio padrão. É muito bonitinho e elegante. Tudo agora está nessa unidade maravilhosa, que não tem dimensão, né? A gente está falando agora de um aspecto teórico, e unidade de desvio padrão. Aí você pode comparar o que você quiser. Se isso faz sentido ou não, isso é uma coisa que vocês, como pesquisadores, têm que avaliar e o que o leitor de vocês vai avaliar também. Né? Pô, será que esse cara está fazendo algum tipo de comparação que faz sentido? Faz sentido comparar peso, comprimento, largura, comprimento do pé ou da mão de organismos para ter uma medida de dimorfismo sexual? Mas a gente tem maneiras de transformar essas diferentes variáveis para a mesma escala. E isso é isso que a gente chama de um tamanho de efeito padronizado. Isso aqui é um caso simples, básico, sem nenhuma complicação, nenhum mistério. Vocês vão ver que existem premissas também por trás desses cálculos. Isso mesmo. Essas métricas, elas diferem nas suas premissas com relação a homoscedasticidade, né, que é a homogeneidade das variâncias. Então vocês precisam estar ligados que cada uma dessas métricas vai ter premissas, cada uma dessas métricas vai ter uma limitação. A definição de qual medida dessas de tamanho de efeito vocês vão usar depende muito da pergunta que vocês fizeram e depende muito também da maneira intuitiva como vocês querem representar esses resultados. Isso aqui é o tipo de medida de tamanho de efeito mais comum que vocês vão encontrar quando vocês estiverem lendo uma meta-análise. E é muito provavelmente o que vocês vão utilizar quando vocês forem fazer uma meta-análise para comparar tratamentos experimentais, coisas importantes, tá? Sobre o tamanho de efeito basicão que a gente estava vendo, que é a diferença entre médias. Olha só, aqui eu tenho a distribuição, duas distribuições, tá? Essa curvinha daqui e essa outra curvinha. Vamos supor que a média da curva, dessa primeira curva está em A e a média da segunda curva está aqui em B. A gente tem uma sobreposição muito grande dos dados que compõem cada um desses grupos, tá? Pensa no grupo de machos e fêmeas de tamanho. Como é que a gente pensa em aumentar e diminuir essas estimativas de magnitude de efeito? Esse aqui é o Regis-D que eu mostrei para vocês. Olha só,
Essa diferença de magnitude, ela aumenta se essas médias forem mais distantes entre si. Tá? Isso aqui faz bastante sentido, uma vez que o cálculo leva em consideração a subtração dessas duas médias. Então, se você tem uma média muito grande e uma média muito pequena, o tamanho de efeito vai ser maior do que duas médias que são muito próximas. Outra coisa é isso aqui que a gente acabou de ver. Se você diminui o desvio padrão dessas amostras, a diferença na magnitude vai ser maior, né? Então, olha só. Aqui a gente tem duas amostras que têm uma sobreposição muito grande, mas o desvio padrão delas aqui é menor do que nesse primeiro cenário que eu mostrei. O formato dessas curvas no primeiro quadrinho são curvas muito largas. No segundo quadrinho, as curvas são mais estreitas, essas duas curvas de distribuição. Se a gente calcular o tamanho de efeito desse quadrinho aqui, ele vai ser um tamanho de efeito maior do que o desse outro quadrinho aqui. E a gente tem esse outro caso, olhando para essa diagonal aqui embaixo, onde o desvio padrão dessas amostras é pequeno e a diferença das médias é grande. Então aqui a gente tem o cenário onde você vai ter a maior diferença em magnitude de tamanho de efeito. Então é só para mostrar para vocês um pouco da dinâmica que influencia esses cálculos. O que a gente considera como um tamanho de efeito pequeno, médio ou grande? A gente tem que usar algum tipo de termo para definir esses tamanhos de efeito na hora que a gente está conversando. Então a gente tem uma convenção sobre o que é um valor de REDS-D pequeno, valor de REDS-D médio e um grande. Esses valores aqui da tela é o que essa galera considera como sendo um pequeno, médio e grande. Notem uma coisa super importante. Todos esses valores são menores do que um desvio padrão. Então, o que os caras estão considerando um tamanho de efeito grande, 0,8, ainda é menor do que um desvio padrão. Ou seja, se vocês virem em algum lugar um REDS-D maior do que 1, cara, vocês estão vendo uma diferença muito grande entre duas médias. Mais do que uma unidade de desvio padrão, que é bastante coisa. Eu vou colocar uns links desses artigos também, não se preocupem, são alguns artigos de um pesquisador que chama Jacob Cohen. Jacob, ele trabalhou muito com tamanho de efeito, e são alguns artigos dele explicando por que a gente precisa dar mais atenção para o tamanho de efeito. Vale a pena dar uma olhada depois, quando vocês tiverem tempo. Outra forma de calcular tamanho de efeito, que é o coeficiente de correlação. Esse vocês estão super acostumados, né? Vocês veem correlação o tempo todo. A correlação representa o grau de associação entre duas variáveis. Aqui nessa figura a gente tem diferentes valores de coeficiente de correlação. E coeficiente de correlação vai, para quem não lembra, de -1, uma correlação negativa muito forte entre duas variáveis, até 1, que é uma correlação positiva muito forte entre duas variáveis. Isso é uma medida de tamanho de efeito. A única coisa que a gente faz para brincar de meta-análise com o coeficiente de correlação é colocar numa fórmula que chama transformação de Z de Fisher, que a gente vai liberar essas restrições do coeficiente de correlação, né? Só vai de -1 até 1. Isso para o modelo estatístico não é legal, então a gente vai colocar isso numa transformação que vai agora ajustar esses valores para a gente ter uma distribuição mais normal dos valores de coeficiente de correlação, para fins estatísticos. Mas a gente pode brincar de calcular tamanho de efeito como uma correlação. Às vezes é mais intuitivo para o leitor pensar na magnitude de uma correlação do que na magnitude de uma diferença entre médias. E aí eu dou um exemplo para vocês. O trabalho do Ryan Weaver, que é o trabalho de coloração dos passarinhos, todos os dados que o Ryan está apresentando são em coeficiente de correlação, que é muito mais fácil pensar, porque os estudos que ele tem, originais, são estudos que estão mostrando associação de alguma característica de coloração, né? Quanto mais vermelho ou menos vermelho, mais ou menos isso indica condição. A gente mede isso como correlações. Deixa eu mostrar o exemplo para vocês, que acho que é mais fácil. Essa é a meta-análise que está lá no site de exemplo. Aqui estão os resultados dessa meta-análise do Ryan. Tudo que vocês estão vendo aqui no eixo X são tamanhos de efeito em unidades de coeficiente de correlação, mas transformados para aquela escala de ZR. Então, o que a gente está vendo aqui, o painel E, o Ryan está querendo mostrar para vocês o seguinte. Se você pegar todos os dados de pigmentação por carotenoide em passarinho, todos eles, sem considerar o tipo de carotenoide, junta tudo no mesmo conjunto de dados. E aí você calcula qual é a correlação média da intensidade da coloração, o sucesso dos machos conseguirem uma fêmea para acasalar. A correlação média é de 0,25 e a gente tem um intervalo de confiança bem largo. Ele vai de 0,5 positivo até menos 0,1. Não dá para falar muita coisa com relação a esse resultado.
Mas olha o que acontece, e esse é o pulo do gato dessa análise do Ryan. Quando agora a gente pega lá todo aquele conjunto de dados de carotenoides, a gente separa em dois níveis de uma variável, tá? Agora são os carotenoides da dieta e os carotenoides que eles convertem metabolicamente. A gente encontra uma correlação positiva um pouquinho mais forte do que juntando todo mundo no mesmo saco, e esses carotenoides convertidos, eles parecem estar mais associados com a sinalização de características reprodutivas dos indivíduos. Já os carotenoides que vêm direto da dieta e vão para as penas, esses carotenoides estão associados com correlações baixas com características reprodutivas, e não diferente de zero, né? O intervalo de confiança é bem simétrico em torno do zero. Então agora a gente tem aqui uma informação legal. Ah, tá. Parece que intensidade de coloração está associada com características reprodutivas, a correlação é mais forte, para os carotenoides que os passarinhos conseguem metabolizar. Isso aqui ajuda um monte de gente a explicar um monte de resultados sobre seleção sexual em passarinho, coloração, por conta dessa meta-análise que diferencia as coisas. Isso está representado como coeficiente de correlação. De novo, a gente tem alguns parâmetros, algumas regrinhas para considerar o que é um coeficiente pequeno, médio e forte, mas são regrinhas só para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem alguns tamanhos de efeito para tabelas de contingência. Imagina que você tem um grupo controle, e você está comparando agora com um grupo que teve uma manipulação, nesse caso, aqui é um outro exemplo que eu tenho, que é, de novo, de comportamento, mas imagina que você está dificultando a vida dos pais e está dando mais esforço parental para um pai. Eu tenho 2 filhas brincando aqui, imagina cuidar de mais 2, isso é aumentar o esforço. Se você aumenta o esforço parental, você diminui a sobrevivência dos pais. Tá? Isso aqui é teoria de história de vida. Eu posso medir esse tipo de efeito com uma tabela de contingência. Eu tenho aqui o grupo controle, que tem lá os 2 filhos e não ganhou mais ninguém, e eu tenho aqui o grupo com aumento de esforço que ganhou mais 2 filhos. E aí eu posso medir quantos sobreviveram e quantos morreram em cada uma dessas categorias. Se eu tenho isso, eu consigo calcular um tamanho de efeito que em inglês chama odds ratio. É a chance disso acontecer em um dos grupos versus a chance de acontecer em outro. Qual que é a probabilidade de você sobreviver num grupo versus, ou dividido pela probabilidade de você sobreviver no outro grupo. Isso aqui é bem legal, porque olha só, uma razão de chances igual a 1, quer dizer que, nesse caso, a sobrevivência ela é igual no grupo tratamento e controle. Se a razão de chances é maior do que 1, quer dizer que a sobrevivência é maior no grupo tratamento do que no controle, e se é menor do que 1, é o inverso. Então é só mais uma forma de tamanho de efeito para tabelas de contingência. A gente está falando de calcular tamanho de efeito, mas vocês estão vendo que essas tabelas que eu estou mostrando para vocês, elas não têm só o tamanho de efeito, né? Elas são tabelas enormes que tem, sei lá, vão até a coluna Q. Essa aqui dali já é uma tabela enorme que vai até a coluna P alguma coisa. Cada uma dessas colunas é uma variável diferente que está sendo quantificada. A meta-análise, se vocês olharem lá o senso estrito da definição de meta-análise, ela é um cálculo para você chegar no tamanho de efeito médio a partir de um conjunto de tamanhos de efeito original. Todos esses tamanhos de efeito em cinza, escrito combinado do lado, isso aqui é o resultado de uma meta-análise. Eu estou simplesmente juntando todos os efeitos. Não tem nenhuma variável preditora. Aqui embaixo, em vermelho e amarelo, o que a gente está vendo é o resultado de uma análise que se chama meta-regressão. A meta-regressão é isso. Qual é o efeito de uma variável preditora no seu tamanho de efeito médio? Que é o que vocês estão vendo aqui no trabalho do Ryan. Esse convertido e da dieta, isso aqui são 2 níveis de uma variável preditora que era tipo de carotenoide. E aí eu estou ajustando um modelo estatístico que tem essa variável tipo de carotenoide, e eu quero saber como que esses diferentes níveis dessa variável estão influenciando a estimativa de tamanho de efeito médio, que é o coeficiente de correlação. Então pronto, vocês aprenderam uma coisa super importante agora, que é o seguinte: tem uma diferença entre uma meta-análise e uma meta-regressão. Para a meta-regressão, o
que é o que praticamente todos vocês vão fazer se vocês quiserem fazer uma análise de síntese, vocês têm que registrar variáveis que vocês vão incluir como variáveis preditoras. Voltando lá na planilha dos dados do Ryan, a gente tem aqui uma variável que chama carotenoide, que é essa variável preditora que a gente inclui no modelo. Se o carotenoide é convertido ou se ele é da dieta. Aí tem uma série de outras coisas que a gente testou também. Diferentes gráficos aqui, ó. Esse aqui é para variáveis que a gente chama de condição, esse aqui é para variáveis de sistema imunológico, esse aqui é para parasitismo, isso aqui é para reprodução. Isso é uma outra variável que a gente extraiu dos trabalhos originais. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é uma categoria do tipo de variável resposta que aquele trabalho mediu, o trabalho original. Então, olha só, esse trabalho aqui, ele mediu nos passarinhos níveis de anticorpo no sistema imunológico. A gente colocou dentro de uma categoria. Então, galera, assim, essas variáveis todas que estão aparecendo aqui, elas têm uma razão de aparecer aí. Ou elas vão ser usadas como variáveis preditoras no modelo, ou elas estão aqui para ajudar a gente a entender um pouco da origem e da estrutura dos dados. E aí vocês vão perguntar, mas o que eu preciso colocar na minha planilha? A pergunta é o que eu retorno para vocês, é qual é a pergunta que vocês querem responder. E a partir dessa pergunta, quais são as previsões que vocês têm? Porque se a gente tem uma previsão de que o tipo de carotenoide vai influenciar a relação entre coloração e um sinal, eu preciso codificar essa variável no meu banco de dados. Isso aqui é super importante. E isso vai definir a coleta de dados de vocês. A gente fez uma amostragem de 100 meta-análises, tem quase 10 anos já. E dessas 100 meta-análises em ecologia e evolução, a grande maioria delas, 60%, elas representam os tamanhos de efeito como diferenças entre médias. Então vocês quase sempre vão encontrar uma meta-análise mostrando diferenças entre médias. Coeficiente de correlação aparece na sequência, então a gente tem uma série de meta-análises que usam coeficiente de correlação, e a gente tem alguns tamanhos de efeito para situações dicotômicas. E aqui embaixo, nesse painel, são as principais métricas de tamanho de efeito que vocês encontram em meta-análises de ecologia e evolução. Boa parte das métricas, né, uma diferença de médias, um coeficiente de correlação, esses odd ratio e relative risk são medidas para as variáveis dicotômicas. Para mostrar para vocês que isso que a gente está vendo é o pão com manteiga, é o que mais acontece. Mas